Hoje nós vamos falar aqui no canal Espírita sobre a questão do divórcio. Será que essa prática vai contra o cristianismo, aquele verdadeiro cristianismo ensinado por Jesus, já que as religiões são contra? E nós vamos ouvir também o nosso amado Chico Xavier falando e nos ensinando sobre essa questão que é o divórcio na visão espírita. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Primeiramente, pessoal, não se trata aqui de dizer que as religiões estão erradas, tá? O Espiritismo não prega esse tipo de coisa e também não é uma questão de dizer que a Bíblia está mentindo ou que o próprio Mestre Jesus está mentindo, como algumas pessoas que assistem um vídeo espírita costumam sempre dizer. Se trata apenas de entender que Jesus falava de uma maneira que era possível as pessoas da época entenderem, mas como nós sabemos que a humanidade evolui através das reencarnações, então hoje nós temos totais condições de procurar a Bíblia e os seus ensinamentos de uma maneira, digamos, mais criteriosa e não ao pé da letra através dos olhos daqueles homens de milhares de anos atrás. Jesus falava daquela maneira, porém ele deixou as brechas para que os seus ensinamentos fossem interpretados como eles realmente são. E ele sabia, o nosso Mestre Jesus, que no futuro a humanidade teria condições para isso, principalmente quando ele enviasse para a Terra o Consolador que ele prometeu. E nós sabemos que esse Consolador prometido já chegou e é o Espiritismo, que nos incentiva a procurar os ensinamentos bíblicos com esse critério que nós temos que ter sempre. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Bom, pessoal, durante a codificação do Espiritismo, Allan Kardec indagou os espíritos benevolentes sobre essa questão do divórcio. Veja a indagação dele na pergunta 697 de O Livro dos Espíritos. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Veja a resposta que ele obteve dos espíritos benevolentes. É uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. E aí, pessoal, no livro Filosofia Espírita, o mentor Miramês faz as seguintes observações sobre essa resposta que Allan Kardec obteve. Não podemos dizer que o casamento é indissolúvel. Separar o que Deus ajuntou é bem diferente de separar o que os instintos inferiores uniram. O problema sério do casamento é a sintonia por afinidade espiritual. Os que se unem por amor verdadeiro, nada no mundo faz separar, nem mesmo a desencarnação, pois os espíritos continuam juntos por vibrações espirituais. A indissolubilidade do casamento é imposição humana, contrária à lei da natureza, porque tudo se encontra movendo em mutações variáveis. Compreendemos, pois, que o amor é universal. A própria lei da Terra dá essa garantia somente enquanto vivem as duas criaturas. Depois de se encontrarem livres da matéria, elas poderão permanecer unidas pelos sentimentos, pela sintonia que o amor faz gerar. Bom, pessoal, então nós entendemos, que não há nada errado com o divórcio quando não há amor, porque é preferível que a pessoa desfaça aquele casamento e viva uma vida mais plena separados do que vivendo em um relacionamento sem nenhum laço amoroso.
E aí muitas pessoas podem nesse momento estarem lembrando das palavras do nosso mestre Jesus: não separeis o que Deus uniu. E sobre isso, pessoal, nós temos que entender que Deus une pelo amor, mas quando já não há mais amor, não há mais essa união pregada pelo nosso mestre Jesus, e ele pregou isso levando em consideração a dureza do coração das pessoas, que leva muitas vezes a atitudes ruins e que podem causar então o divórcio. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte sobre esse assunto, veja: dia virá em que se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moralizador reter entre si os seres que não podem viver juntos do que lhes conceder a liberdade, e se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumentará o número das uniões irregulares. Ou seja, pessoal, aquilo que Deus une é por amor, mas se o amor não mais existe, ou mesmo se nunca existiu, então é claro que o nosso Criador não vai querer que seus filhos vivam um casamento de angústias e de desarmonia. Então agora eu vou trazer para vocês um vídeo onde o nosso amado Chico Xavier nos fala sobre o divórcio. Ele disse isso, pessoal, lá no ano de 1971, quando o divórcio ainda era proibido por lei. Mas mesmo nessa época, veja o que Chico disse. O texto evangélico lembra que não deve o homem separar o que Deus uniu. Argumenta-se de um lado que o casamento, portanto, é indissolúvel, e de outro lado que aquilo que Deus não uniu pode ser separado, porque não foi Deus que uniu. Pergunta então como os mentores espirituais de Chico Xavier interpretariam o texto bíblico. A primeira questão apresentada pelo nosso digno amigo, senhor deputado federal, Dr. Freitas Nobre, envolve o problema do divórcio no Brasil. E isso traz uma outra questão, que é a questão do desquite. Sem nenhum desrespeito às nossas leis, com absoluta veneração aos nossos magistrados, que são zeladores da nossa dignidade como povo cristão, mas os nossos amigos espirituais consideram que o desquite facultado pelo artigo 316 do nosso Código Civil, código, aliás, dos mais evoluídos da Terra, o desquite facultado pelo artigo 316, de algum modo, sem qualquer irreverência, pode ser comparado, com todo o respeito nosso, à dignidade dos nossos governantes e dos nossos legisladores. O desquite no Brasil pode ser comparado ao presente de um carro de luxo que é doado sem o motor. O carro não pode funcionar porque o motor está de um lado e a estrutura do veículo de outro. No artigo número 323 do nosso Código Civil, existe a possibilidade da reconciliação dos cônjuges, seja de que modo for, e a lei então aprova a reaproximação dos cônjuges que não puderam viver juntos. Então, é o trazimento do motor ao carro para que o carro venha a funcionar da mesma forma pela qual o carro foi considerado em dificuldade antes do reajuste. Por isso mesmo, nós que hoje vivemos em dimensões econômicas diferentes, em dimensões de intercâmbio diferentes,
dimensões comerciais, dimensões diplomáticas muito diferentes daquelas que nos caracterizavam até 1916, quando o nosso código era herdeiro de muitas das idiosincrasias do Código de Napoleão, e já diferentes da Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962, considerada como sendo o Estatuto da Mulher Casada. Nós que vivemos hoje em dimensões tão grandes de compreensão humana, nós consideramos o divórcio como medida humana, medida legítima, porquanto dói ao nosso coração quando ouvimos nas palavras públicas de nossos grandes magistrados a palavra desculpe-me, a palavra concubina, para designar senhoras distintíssimas, grandes mães de família que estão em segunda, terceira ou quarta união, com absoluto respeito ao regime monogâmico que impera em nossas relações. Peçamos a Deus que as nossas autoridades possam ouvir os nossos sentimentos, mas não apressadamente, porque as leis não devem se alterar de um dia para outro, para que determinadas alas de criaturas ainda não matriculadas na escola da compreensão humana, da ternura humana, venham a abusar da magnanimidade de nossos preceitos legais. Mas vamos esperar que dias melhores venham para a família brasileira e que o divórcio possa ser consagrado por nós todos como medida humana, porque do ponto de vista espírita cristão, muitos talvez afirmem, mas e a dívida de outras reencarnações? Muito bem, mas os nossos bancos fornecem moratórias, fornecem reformas. Será que o Banco da Providência Divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras, para que nós não venhamos a cair muitas vezes em delinquência? Para salvaguardar os nossos interesses, a nossa integridade mental mesmo, o divórcio é uma medida humana. Mas nós devemos considerar, e isso digo na condição de espírita, nós os espíritas precisamos e sabemos respeitar a maioria católica da nação brasileira. Por isso mesmo fazemos votos para que o soberano pontífice, que nós tratamos com a máxima veneração, e que suas eminências, os cardeais do Brasil, e suas excelências, os senhores arcebispos e bispos do Brasil, possam também abençoar estes nossos ideais, para que o divórcio venha tranquilizar tantos adultos e legalizar tantos adultos e jovens que necessitam de semelhante medida para que a paz e o amor. Na fala do nosso caro entrevistador, Dr. Durval Monteiro, estou consertando o nome. Mas muito obrigado pela tolerância. Mas não suspendeu o doutor ainda. Foi um engano. Para que a paz e o amor reinem dentro do lar pátrio, do território brasílio. Isto sem desconsiderar os princípios monogâmicos, os princípios de fidelidade que os cônjuges devem entre si, dentro das novas dimensões psicológicas em que os nossos grupos sociais são chamados a viver. Nós temos dois fantasmas que precisamos abolir do campo de nossas vidas, que são a promiscuidade e a prostituição. Nós poderemos vencer
a prostituição com a dignidade do trabalho, porque pelo trabalho cada criatura se faz respeitada pelo rendimento da sua própria vida no grupo social. E a promiscuidade pela orientação médica, que vai liberar a nossa mente de aventuras suscetíveis de comprometer o futuro de nossos descendentes. Mas o divórcio, medida humana, sem nenhum desrespeito à família brasileira, que é profundamente cristã, é medida humana, mas devemos esperar que os nossos magistrados reconsiderem os pontos de vista em andamento e que processos novos de vivência possam inspirar essa lei de libertação, que é uma lei justa, em favor da paz de nossos lares, com emancipação para o homem e emancipação para a mulher, sem as ilusões e as fantasias do amor possessivo, do amor egoístico de um lado ou de outro, porque cada um é senhor do seu próprio destino. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!